Imagina que você é um juiz e se apresentam para você 100 pessoas que sofrem de uma doença que não tem tratamento no Brasil, não tem tratamento no país. E que para que eles possam receber um tratamento, eles vão precisar gastar valores astronômicos. E eles pedem que o Estado custeie esse tratamento, inclusive com recursos do exterior, porque no país não existe recursos da medicina para tratar essa doença. E aí o Estado vai dizer o seguinte para o juiz: olha, se eu atender ao pedido dessas 100 pessoas, o que vai acontecer é que eu vou esgotar todos os recursos de políticas públicas na área de saúde para milhares de pessoas. E milhares de pessoas vão deixar de receber medicamento gratuito. O que você faria se você fosse o juiz nessa situação? Bom, existem basicamente dois caminhos. Você poderia desconsiderar a limitação de recursos do Estado e conceder uma ordem obrigando o Estado a custear o tratamento daquelas 100 pessoas. E com isso, talvez milhares de pessoas realmente deixassem de receber os seus tratamentos, porque faltariam recursos. Ou o outro caminho é você voltar-se para essas 100 pessoas dizendo que, olha, eu não posso conceder esta ordem, porque se eu fizer isso, vou desarticular todo um sistema de saúde, deixando de atender milhares de pessoas. E aí, o que vocês fariam se vocês estivessem diante desta decisão? A pergunta é: o que seria fazer justiça nessa situação? Agora vamos um pouco além. Vamos imaginar que nós temos, hipoteticamente, uma pandemia no país e que todos os leitos de hospitais estão ocupados, as UTIs, as pessoas precisam de oxigênio para poder se manter vivas enquanto o tratamento é feito e tudo está ocupado, não existe mais recursos. E há uma fila de pessoas aguardando, inclusive, em situação muito difícil, uma situação de urgência, e elas aguardam para que leitos sejam desocupados, para que elas possam ocupar esses leitos nessa fila. Então aguardam nessa fila a sua vez. E aí, alguém se apresenta perante a justiça, também em situação muito difícil, e pede uma ordem para que o juiz possa obrigar o diretor de um hospital a internar essa pessoa. Né? E aí, qual seria a decisão correta? O que seria fazer justiça nesse caso? Imagina agora que você é o diretor de um hospital e que você tem que decidir como alocar as pessoas, os pacientes, de acordo com a gravidade da situação, nos recursos parcos que existem. Então você recebe uma ordem judicial de um oficial de justiça ou de alguém da família, dizendo: olha, você precisa internar esse paciente, você é obrigado a interná-lo agora para cumprir essa decisão judicial. O que faria você sendo diretor de um hospital? É uma situação muito difícil, né? Tudo isso, na verdade. A situação dos doentes, a situação do juiz, a situação do diretor do hospital, dos profissionais de saúde, dos médicos. Talvez caberia, numa situação como essa, que o diretor do hospital, o médico, voltasse para o judiciário dizendo: olha, tudo bem, eu vou atender o que você está me falando, mas eu preciso que você complemente a sua decisão dizendo o seguinte: qual dos pacientes que estão aqui que eu devo retirar do leito, que eu devo retirar da UTI para poder atender a esse, né? E ainda, além de ter que retirar uma pessoa, observe que a gente teria que pular um monte de gente também que está na fila, né, esperando para ser atendida, e que talvez não tenha ido à justiça, até talvez por ter falta de recursos para fazer isso. E aí, diante de uma situação tão calamitosa, de falta de recursos, de ter que decidir quem vai viver, quem vai morrer, o que é fazer justiça? Como você agiria, seja na posição de um juiz, seja na posição de um médico ou de um diretor de um hospital? E o triste, pessoal, é que isso tudo está acontecendo, né, no nosso país aqui. É uma nota muito triste constatar que tem pessoas em filas esperando para ser
internadas, esperando muitas vezes lutando, né, entre a vida e a morte, e aguardando que exista uma vaga para que elas possam, enfim, ser colocadas num leito, que possam ser entubadas, né, que possam receber oxigênio, e o desespero das famílias nessa situação, né? E tudo isso, né, veja, nós temos aí muita corrupção envolvida, muita incompetência do poder público, mas mesmo tirando tudo isso, ainda assim existem limitações de recursos. E aí nós nos perguntamos, né, diante disso, o que seria, por exemplo, numa situação como essa, fazer o que é certo, fazer o que é justo? Como decidir quem vive, quem não vive, quem tem a prioridade? E isso serve para a gente fazer uma reflexão sobre os limites, né? Os limites talvez do direito, os limites da justiça, porque tentar fazer justiça é uma busca eterna, chega a ser uma utopia. E quais são os limites disso? Então, será que na posição de um juiz, por exemplo, o que você deveria fazer? Você deveria pensar, não me importa o que está se passando ao meu redor, fora de mim, aqui na sociedade, eu preciso decidir o que é justo, considerando apenas esse caso que se apresenta a mim aqui. Mesmo sabendo que isso poderia implicar retirar pessoas de leito de hospital, ou até mesmo pular a fila de muitas pessoas, talvez com menos recursos, né? Ou o judiciário, né, o juiz, não deveria agir assim. Ele deveria pensar na sociedade como um todo para poder tomar uma decisão como essa. Isso é muito mais corriqueiro do que a gente pensa, né? Isso acontece o tempo todo, né? Pedidos relacionados à saúde, outros recursos que são necessários, que são urgentes, que são vitais para as pessoas, e o Estado tem o dever de promover saúde, né, de atender a muitas pessoas. Mas existem limitações de recurso, e com essas limitações planejam-se políticas públicas para atender o maior número de pessoas, né? Então isso entra tudo numa discussão que chega a ser bastante utilitarista, né? Porque com recursos limitados, procura-se atender ao máximo de pessoas. Porém, se a gente pensar que alguns direitos são tão elementares e tão básicos que eles não estariam sujeitos a esse cálculo que se faz, né? Ou seja, não seria o bem-estar de toda a sociedade que iria compensar, por exemplo, a ausência do direito de alguém receber um remédio que vai salvar a sua vida, né? Então, a injustiça para com um indivíduo não seria compensada pelo bem-estar da sociedade como um todo. Esse é um raciocínio possível. O outro raciocínio, que é mais utilitarista, que faz um cálculo, né, de bem-estar, iria pensar o seguinte, né? Não dá para atender a todos, então eu preciso fazer o melhor possível. Mas eu pergunto, né? Como você agiria numa situação como essa, e se você fosse o juiz, o que você decidiria? Decidiria em função daquele que se apresenta para você, porque afinal de contas esse é o limite da onde você pode atuar, do que significa fazer justiça, ou um juiz deve considerar tudo que está ao seu redor, inclusive a sociedade como um todo, para alocar recursos e fazer justiça. Então não é fácil, né? Eu deixo aqui então essa pergunta, gostaria de ouvir os seus comentários e finalmente gostaria de deixar uma nota triste, né? É realmente muito triste a gente constatar essa situação que vivemos no nosso país, e tenho esperança, né, de que dias melhores venham pela frente, especialmente com a chegada de vacinas, campanhas de vacinação e adesão a essas campanhas. Então, se você me ouve, né, faça a sua parte, procure colaborar, e se é a sua vez de tomar uma vacina, vai lá e faz isso, para que você possa ajudar toda a sociedade a ser mais saudável. É isso.